Biografia de George Mille, capítulo 12. Faça aos outros. George Mille olhou para o endereço na parte de trás do envelope. Rua Wilson, número 11. Quando abriu o envelope, seu pulso acelerou. Talvez alguém lhe oferecesse a quinta casa na rua para alugar. George esperava que sim. Era hora de uma nova expansão. E as casas na rua não vagavam com muita frequência. No entanto, quando George leu a carta, seu coração doeu. A carta não dizia respeito ao aluguel de outra casa. Ao contrário, o remetente, um morador da rua Wilson, desejava que os órfãos saíssem do bairro. Mary, venha ler isso, disse George. Mary chegou na sala com um par de tesouras ainda na mão, pois estava cortando aventais para serem costurados pelas garotas mais velhas. — O que é, George? Perguntou, percebendo o olhar preocupado do marido. George entregou-lhe a carta que ela leu rapidamente. — George, o que vamos fazer? Ela gemeu enquanto se sentava ao lado dele. — Não sei, ele respondeu com cuidado. Mas o homem tem razão. E se os outros residentes na rua se sentem assim? Sua voz sumiu ao reler a carta. George admitiu que, embora a carta não fosse cruel, era bastante franca. O escritor reclamava dos 4 orfanatos na rua Wilson. Ele estabelecia vários pontos de preocupação. Primeiro, as casas eram muito barulhentas, em especial quando as crianças brincavam no lote da esquina. Segundo, os garotos na rua refluíam por conta do uso excessivo. Terceiro, a pressão da água muitas vezes ficava reduzida a um gotejamento porque os orfanatos usavam muita água. O escritor concluía a carta sugerindo que o próprio George não gostaria de viver ao lado dos orfanatos e lhe perguntava por que os orfanatos deveriam ser impostos aos moradores da rua Wilson. Ele tem razão, disse George passando a mão no queixo. As casas foram projetadas para 10 pessoas viverem nelas e temos quase 35 pessoas em cada uma. Acho que eu ficaria com dor de cabeça se fosse obrigado a ouvir as crianças brincando durante 5 ou 6 horas por dia. Mary concordou. Mas não podemos fazer desaparecer o orfanato. Acredito que você precisará se encontrar com o homem e ver o que se pode fazer por ele. A admoestação de Jesus de fazer aos outros o que você gostaria que eles fizessem veio à sua mente. Ele não pensara nisso antes porque ninguém lhe disse nada, mas ele começou a se perguntar se estava sendo um bom próximo para o remetente da carta e para os outros moradores da rua Wilson. Quem realmente quereria viver ao lado de tantas crianças barulhentas? Mas o que ele poderia fazer a respeito? Quanto mais ele pensava sobre a situação, mais sentia que deveria remover todas as crianças da rua Wilson. O escritor da carta estava certo. Um orfanato não pertencia a uma rua residencial. Mas se fosse esse o caso, qual seria o lugar para as crianças? Nas horas seguintes, uma ideia começou a enraizar-se na mente de George. E se ele construísse um orfanato em algum ponto dos arredores da cidade? Ele poderia fazê-lo grande o suficiente para abrigar todas as crianças sob o mesmo teto. Essa ideia na mente de um homem que muitas vezes precisava orar por 1 centavo para comprar uma garrafa de leite era incompreensível. Ainda assim, ele nunca fora alguém que deixava passar uma ideia sem antes orar a seu respeito primeiro. Enquanto orava, George sentiu que deveria preparar uma lista de prós e contras a respeito da construção de um orfanato. Ele foi até a mesa e puxou uma folha de papel em branco. No topo escreveu: Razões para se mudar da rua Wilson. Sob esse título, listou motivos pelos quais achava uma boa ideia. 1. Os vizinhos têm uma queixa justa a respeito dos orfanatos e dos inconvenientes que causam. 2.
Deus não é honrado quando as pessoas sentem que precisam se queixar de ter de viver ao lado de um orfanato cristão. 3. O playground na esquina era pequeno demais para todas as crianças brincarem ao mesmo tempo. Havia espaço para apenas um orfanato usá-lo por vez. 4. Não havia quintal em torno das casas onde os meninos pudessem plantar jardins, tarefa que ensinaria aos meninos uma habilidade útil e proveria comida para as casas. 5. O ar em Bristol estava esfumaçado e poluído, e as crianças, das quais muitas chegavam ao orfanato doentes, ficariam mais saudáveis respirando o ar do campo. 6. Quando as crianças ficavam doentes, não havia espaço suficiente para separá-las das outras crianças e garantir que a doença não se espalhasse. Satisfeito por ter listado todas as razões pelas quais seria bom mudar o orfanato de lugar, George escreveu o segundo título, Razões para permanecer na Rua Wilson, e listou os seguintes motivos. 1. Deus nos abençoou primeiro com uma, depois com 2, 3 e agora 4 casas na Rua Wilson. Precisaríamos ter muita certeza de que ele nos orienta a sair. 2. Seria necessário muito dinheiro para a mudança. Dinheiro este que poderia ser usado nas necessidades dos órfãos de outra forma. 3. Tomaria muito tempo encontrar o lugar certo para planejar e construir o novo orfanato. Durante várias horas, George orou sobre as 2 listas e, por fim, chegou à conclusão de que seria bom construir um orfanato novo. Havia muitas crianças na lista de espera e ter um lugar maior que pudesse acomodá-las bem como as crianças já recebidas nos orfanatos tornaria as coisas muito mais fáceis. A nova instalação precisaria apenas de uma enorme cozinha, uma lavanderia e um sistema de aquecimento. Não só isso, seria maravilhoso levar as crianças para o campo um pouco. Pelo fato de elas viverem e irem à escola no mesmo quarteirão, raras vezes conseguiam aproveitar a natureza. Tendo resolvido o assunto em sua mente, George decidiu ver se outros cristãos podiam encontrar qualquer razão para ele estar errado em seu raciocínio. Na reunião de oração da igreja regularmente agendada para aquela noite, ele contou à congregação sobre sua ideia. Todos acharam inspirada. Uma vez que a nova casa fosse paga, uma grande quantidade de dinheiro seria economizada no aluguel. Além disso, a estrutura permanente seria algo que as pessoas de Bristol, cristãs e não cristãs, poderiam apontar como exemplo do que a fé em Deus poderia fazer. George e Mary começaram a orar com seriedade sobre o projeto. Eles pediram a Deus para mostrar-lhes como deveriam prosseguir. George também reuniu alguns fatos importantes para que pudessem orar com mais especialidade. Era bom que eles acreditassem em um Deus generoso, pois do contrário, os fatos bem poderiam tê-los desestimulados. Eles precisariam de pelo menos 10.000 libras para construir uma casa grande o suficiente para abrigar 300 órfãos. Com os fatos em mãos, a família Miller passou as 35 manhãs seguintes pedindo um sinal a Deus de que deveriam começar a construir, e nada aconteceu. George, no entanto, não desanimou. Continuou orando e pedindo a Deus que lhe desse mais fé para continuar crendo. Então, em 10 de dezembro de 1845, na 36ª manhã de oração especial, eles ouviram uma batida na porta. Um cheque administrativo foi entregue à casa e com ele uma nota dizendo que o dinheiro era para a construção do orfanato. O valor do cheque administrativo era de 1.000 libras, a maior doação que George já havia recebido. 3 dias depois, a irmã de Mary Miller, que morava com George e Mary, retornou a Bristol. Ela estivera em Londres, onde conheceu um homem que havia lido o livro de George. Tendo se apresentado como cunhada de George Miller, os dois começaram a conversar sobre o trabalho que estava acontecendo em Bristol.
No decorrer da conversa, a irmã de Mary mencionou o plano para construir uma nova instalação. Os ouvidos do homem foram atraídos pelo que ouviram, e o homem anunciou que era arquiteto e projetaria e supervisionaria a construção da nova estrutura de graça. Ao que parece, ele estava orando por alguma maneira de servir a Deus com suas habilidades. George ficou animado ao extremo. Ele já concebia uma imagem de como o novo orfanato deveria ser. Ele não seria como nenhum outro edifício já visto. Não seria construído como outros lares vitorianos. Em vez disso, todos os seus aspectos seriam pensados para atender às necessidades das crianças de forma tão tranquila e eficiente quanto possível. George agora começou a orar pelo lugar certo onde construir. Ele sabia que precisariam de uma grande propriedade. 6 ou 7 hectares seriam ideais, e a terra precisaria estar nos arredores da cidade. Muitas construções estavam sendo feitas em Bristol naquele momento, e o preço da terra aumentava com rapidez. Ainda assim, isso não preocupava a George. Como havia escrito no diário, ele acreditava que a construção do orfanato era a ideia de Deus. Portanto, enquanto ele fizesse todo o possível, transformar o sonho em realidade era, em última análise, responsabilidade divina. George e Mary continuaram com as orações matinais, e em 29 de dezembro, outras 50 libras foram dadas para o novo orfanato. Então, em 3 de janeiro, uma das órfãs parou George quando ele estava saindo do número 1 da rua Wilson. "Senhor Miller", ela disse com os olhos brilhantes, "minha tia me enviou um dinheirinho como presente de aniversário. Quero que o senhor o use para a nossa casa." Ela entregou a George 6 centavos. Ele agradeceu e voltou para casa e registrou a oferta no seu livro contábil. Nenhuma quantidade era pequena demais para George deixar de registrar ou de ser grato. O total doado até agora para o orfanato era 1.050 libras e 6 centavos. A doação da garota do orfanato, por menos que fosse, convenceu George de que era hora de começar a procurar um lugar para o novo prédio. Na mesma manhã, George orou para que Deus o guiasse enquanto ele partia para olhar um terreno que várias pessoas sugeriram adequado. Contudo, quanto mais George caminhava pelo local que havia sido um arsenal, mais ele sabia que aquele não era o local certo para o novo orfanato. Ele era levemente côncavo, o que o tornaria duplamente úmido no inverno, além de não pegar a brisa fresca do mar que vinha do oeste. Ao caminhar para casa, George passou por uma outra propriedade que, embora não parecesse estar à venda, o atraiu muito. Deus estava dizendo a ele que aquele era o lugar para construir o orfanato? Ele perguntou na fazenda ao lado quem era o proprietário da terra. Com o nome do proprietário e o endereço escrito em um pedaço de papel no bolso, George foi para casa para contar a Mary o que ele havia encontrado. Mary perguntou durante o jantar: "Está à venda?" "Quando os órfãos se mudam?" perguntou Lydia, de 13 anos de idade. "Quero visitá-los o tempo todo. Parece muito divertido estar no campo. Promete que eu poderei passar algumas noites lá, por favor, papai?" "Espere", riu George. "Há um longo caminho a percorrer ainda. Vou escrever para o proprietário, mas nem tenho certeza de que ele vai vender a terra." Naquela noite, George escreveu para o proprietário e 6 dias depois recebeu a resposta. O dono venderia a terra ao preço de 1.000 libras por acre. Embora parecesse um preço alto, na verdade, era o bastante razoável. No entanto, George não sentiu que deveria gastar tanto na terra. Começou a orar para que Deus reduzisse o custo da terra, ou lhe desse paciência para esperar por uma propriedade ainda melhor. Um mês se passou quando um membro da congregação disse a George sobre outra propriedade ao norte da cidade. A propriedade se chamava Ashlendale. George e Lydia foram ver o lugar. Ela ficava a pouco mais de 1,5 km de distância da rua Wilson, subindo a encosta de uma colina. Assim que George e Lydia chegaram ao topo da colina, a Ashlendale ficava plana, e pai e filha desfrutaram da vista deslumbrante de Bristol,
espalhada abaixo deles. É perfeita, papai, disse Lídia. Olhe as vacas! Ashleydal era suave e ondulada e tinha grandes árvores espalhadas. As vacas pastavam com alegria sobre a grama verdejante e um cavalo galopava de um lado para o outro. O terreno que George veio ver era perfeito para o orfanato. Como Lídia observara, não havia vizinhos e as crianças ficariam livres para fazer tanto barulho quanto quisessem. Não só isso, o solo seria bom para os meninos plantarem, e George poderia imaginar as janelas do terceiro andar. Elas alcançariam até Stapleton a leste e Orfield ao norte. Sim, Lídia, disse George à filha. Nós devemos orar para que Deus nos mostre se poderemos ficar com a propriedade. Naquela noite, depois de George acabar de responder à correspondência diária, decidiu que era o momento certo para visitar o Sr. Hanselwold, o proprietário de Ashleydal. Ele caminhou até a casa e foi informado de que ele ainda estava no trabalho. George obteve o endereço do trabalho e caminhou até lá. Quando chegou, o dono também não estava ali. Então George decidiu ir para casa e tentar entrar em contato com o Sr. Hanselwold no dia seguinte. No caminho de casa, ele orou e pediu a Deus para fazer com que o proprietário aceitasse um preço razoável pela terra. Na manhã seguinte, 5 de fevereiro de 1846, George voltou à casa do Sr. Hanselwold. Desta vez ele estava em casa e o mordomo convidou George a entrar na sala de estar. Alguns minutos depois, um homem baixo e gordinho, com um bigode escuro, disse: "Olá, Sr. Miller." O homem se aproximou e apertou a mão de George. "Prazer em conhecê-lo, Sr. Hanselwold", disse George. O Sr. Hanselwold se sentou em uma cadeira de couro marrom oposta à de George. Ele parecia não ter dormido na noite anterior. Os olhos estavam vermelhos e vidrados. "Bem, vamos direto aos negócios, certo, Sr. Miller?", disse ele. "Como eu entendi pelo que o mordomo me disse na noite passada, o senhor quer comprar minha propriedade para os seus órfãos." George assentiu. "Correto, senhor." O senhor Hanselwold inclinou-se para George e baixou a voz. "Bem, deixe-me dizer-lhe uma coisa muito estranha. Na noite passada, quando ouvi dizer que o senhor veio, decidi dizer-lhe que o preço era 200 libras por acre, um pouco justo pelo entendimento de qualquer um." George assentiu. "Bem, eu fui para a cama e acordei por volta de 3 horas da manhã. Por mais que eu tentasse, não pude voltar a dormir, nem conseguia escapar do sentimento, enquanto estava acordado, de que eu deveria oferecer-lhe a terra por 120 libras por acre. Na hora do café da manhã, eu estava convencido de que devo fazer isso. Não vou ter o lucro que eu pretendia com a propriedade, mas espero ter uma noite de sono melhor esta noite." George ficou encantado. Ele estava certo de que era a resposta divina à oração pelo terreno para construir o novo orfanato. Um acordo para comprar a terra foi rapidamente alcançado e ali mesmo toda a documentação foi preenchida. À noite, George Miller era dono de 7 hectares de lindas terras em Ashleydal e ele pagou o total de 840 libras, menos que o preço de um único acre da sua propriedade. De imediato, ele escreveu ao arquiteto em Londres, perguntando se ele ainda estava interessado em ajudar a projetar e supervisionar a construção do orfanato.